E o senhor está preocupado sinteticamente, professor, por quê? Qual seria a razão principal da sua preocupação? Boa pergunta. A razão principal da minha preocupação é o comportamento das forças que são importantes na economia e na sociedade e que repetem essa questão do risco fiscal, não é? Dizendo que vai haver calote da dívida. Isso, na verdade, é uma coisa que está espargida pelos mercados financeiros. Não é uma culpa de fulano, ciclano, é do sistema como um todo, como eles concebem a economia, né? E aí você tem um bloqueio, porque você dificulta as ações do governo, se por acaso você tiver uma desaceleração forte, dificulta as ações do governo que, geralmente, no mundo inteiro, você vê que a Alemanha agora está fazendo um projeto de 1 trilhão de euros de gasto, e a Alemanha era um país muito cauteloso, né? Nunca se valeu da política fiscal para estimular a economia. Recentemente, como nos últimos 3 anos, eles sofreram o choque do fim do abastecimento de petróleo pela Rússia, teve muita fuga, muita saída de empresas alemãs, Volkswagen, Mercedes, etc., para a China, né? A China é a grande receptora desses investimentos, né? E ele está tentando recuperar a economia alemã fazendo uma coisa inusual, pouco usual, para um país que, tradicionalmente, né? Como é que a economia alemã foi vigorosa, cresceu? Sabe por quê? Porque eles tinham um superávit comercial de 8% do PIB. Isso era a fonte de geração de renda e emprego na Alemanha, né? Desde a crise europeia, a crise da Grécia, você se lembra, né? Sim. Mesmo a crise da Espanha, etc., isso encolheu um pouco. Então agora ele está recorrendo à política fiscal e para poder reestimular a economia alemã, né? E por incrível que pareça, a Alemanha tem as taxas de juros dos títulos públicos mais baixas que os Estados Unidos. Mais baixas que os Estados Unidos. Então, na verdade, houve um afluxo de liquidez para a Alemanha depois que o Trump começou a fazer essas trumpadas dele, né? Fazer as trumpadas, aí o pessoal correu, né? E nós não sabemos exatamente quais são as trajetórias e as consequências, nem podemos saber. Se eu dissesse que eu sei, né? Eu estaria dizendo uma impropriedade, uma mentira, mas olhando as tendências, eu diria que a situação nos próximos anos não vai ficar muito fácil, não. Não vai ficar muito fácil. Professor, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi, provavelmente no mundo ocidental, o país que mais cresceu. Seguramente. O Brasil era chamado de país do futuro. Então, eu estava vivendo melhor do que o meu pai e o meu filho viveria melhor que eu. Sim, exatamente. Era isso, muito bem colocado. Esse era o cenário. O que aconteceu conosco que, em certo momento, ainda no século XX, nós perdemos esse bom caminho do desenvolvimento? Boa pergunta. Aí nós temos o caráter crucial e maléfico da crise da dívida externa. Eu tive no governo, no período de inflação muito alta, tanto que suscitou a adoção do plano cruzado, foi um congelamento de preço, que era uma coisa bastante imperfeita, era emergencial, mas era imperfeita, porque qual era a questão central? Que é difícil a gente encontrar alguém que se dê conta disso. A questão central é que depois da crise da dívida externa, o Brasil não tinha capacidade de recuperar sua solvência. Então, uma fuga do cruzeiro para o dólar, uma fuga. Isso é muito semelhante à hiperinflação alemã. No caso da hiperinflação alemã, a gente vê com mais clareza.
porque o acordo de Paris ou de Versalhes, né, impôs à Alemanha as reparações de guerra e ao mesmo tempo que bloquearam, por exemplo, a marinha alemã. Então isso provocou uma fuga incrível do marco alemão, que só se recuperou em 24, quando Hjalmar Schacht, que é um sujeito interessante, porque foi ministro do Hitler, e teve, na verdade, um protagonismo negociando, isso antes do Hitler, negociando com os americanos e com os ingleses, e ele conseguiu um empréstimo de estabilização feito pelo Banco Morgan. Que aí eu sempre insisto de ter uma particularidade, porque depois da Primeira Guerra, né, a Inglaterra começou a perder a sua hegemonia para os Estados Unidos e para a Alemanha, né? E no caso dos bancos americanos, eles começaram a operar de maneira intensa internacionalmente. Aí o Banco Morgan financiou a Alemanha, fez um empréstimo de estabilização muito importante, e quando fez esse empréstimo, você recuperou a confiança na moeda alemã, certo? Você estabilizou a inflação e recuperou a confiança. Então, voltando aí ao caso do Brasil, né? Nós tivemos uma derrota, uma perda muito grande depois da crise da dívida externa, que o fenômeno foi o mesmo, foi uma fuga da moeda nacional. Nós só não tivemos uma hiperinflação, vou falar uma coisa aqui, hiperinflação, porque nós criamos a indexação dos ativos dos depósitos, dos ativos financeiros, né? Então, a indexação, ela tem um duplo papel. Ao mesmo tempo que ela impediu a explosão da hiperinflação, quer dizer, uma fuga desordenada na moeda, que a indexação funcionou como uma garantia, ao mesmo tempo a indexação continuava projetando a inflação para frente, né? O movimento de decisões de preços das empresas começou sempre a tentar se antecipar a inflação que ocorrer para manter o rendimento real, né? Eu até não vou fazer propaganda, eu escrevi um livro chamado Depois da Queda, com o meu grande amigo Júlio Sérgio Gomes de Almeida, né, que trata exatamente o tempo inteiro desse processo. Não devia fazer propaganda. Não, né? que é isso. Isso não é caso de propaganda, é de reafirmação da exposição do senhor. Quer dizer, então, o senhor colocaria uma data, historiador tem mania de datas algumas vezes, mas porque sem o tempo, sem o tempo não há história, né? Não. 1982, quer dizer, o momento da crise da dívida externa, que começa a ter um problema no México, né? Lembrar, atinge depois o Brasil, os dois maiores devedores eram o Brasil e o México, né? E aí a Argentina também era uma grande devedora. E a Argentina era uma grande devedora em Sul América Latina, né? Quer dizer, aí a gente é pego, como eu diria no futebol, no contrapé. Contrapé, é isso mesmo. E aí, a partir dali, foi muito... Porque o Plano Cruzado, só lembrar quem nos acompanha, os mais novos, foi em 1986, em fevereiro, né? E com esse congelamento de preços e salários, que foi até as eleições, na época era 15 de novembro, depois teve o Cruzadinho, né? Sim, o Cruzadinho e tal. Mas era uma política de contenção da inflação bastante precária. Eu, como participei disso, tenho liberdade para dizer, porque você está numa situação de encilhamento da sua capacidade de decidir, né? Porque a questão central era exatamente a fuga da moeda nacional, né? Que desatou esse processo inflacionário, né? E às vezes essas coisas, eu estou dando o exemplo da Alemanha exatamente para apresentar um paralelo entre os dois fenômenos. Não foi só no Brasil, no México também a inflação disparou e na Argentina também, né? E a Argentina até hoje não conseguiu se reequilibrar.
E a desconfiança que eles têm até hoje em relação à moeda nacional, né? Que é algo que passou décadas, né? Exatamente. Você apontou uma coisa muito importante, que eles guardam dólar na gaveta ou no colchão. É verdade. Ainda hoje está se reproduzindo, que a demanda de dólares explodiu depois do Milei. Então é incrível. Então, justamente sobre isso, professor, os planos de estabilização, o cruzado acabou não dando certo. 1987, Plano Bresser. Plano Bresser. Bem, Plano Verão. Igualmente, todos eles. 1989, Plano Collor, março de 90 e o Collor 2 em maio do ano seguinte. Fracassaram. Ainda bom que você é bom historiador, você lembra. Plano Real, que diferença ele teve em relação a esses planos que fracassaram? E o Plano Real, nesse sentido, foi exitoso em relação ao combate da inflação? Sim. A inflação, é bom lembrar quem nos acompanha, porque os mais novos não lembram. Chegamos a ter uma inflação anual de 4 dígitos, uma verdadeira loucura. O que o Plano Real tinha e o que os outros não tinham, que deu certo, e se o senhor, naquele momento, em 1994, na metade do ano, governo Itamar Franco, o senhor acreditava no Plano Real? Eu acreditava sim. Por quê? Porque o Brasil Eu me lembro que eu tive uma conversa com o John Kenneth Galbraith. Né? E o Galbraith falou uma coisa que é muito importante para a nossa compreensão, que houve uma crise financeira em 91, que não foi uma crise de abarroar todas as instâncias da economia, mas na reação à crise, você teve uma emissão de moeda forte, de dólares, muito grande. E o Brasil, você sabe que no período da inflação alta, o Brasil tinha reservas negativas. O Brasil tinha reservas negativas, né? Então, o que aconteceu? Dado o fato de que olha só como é paradoxal, aparentemente, dado o fato de que você teve uma inflação muito alta, os ativos brasileiros, a despeito ficaram baratos. Então, depois da crise, isso acontece frequente. Os caras vieram para cá. Então, ou investiram aqui em títulos públicos e outras coisas. E nós acumulamos reservas de 40 bi de dólares. Né? E foi a partir dessas reservas que o Plano Real foi capaz de ancorar no dólar. Não sei se você se lembra, provavelmente se lembre, que no primeiro momento do Plano Real, a relação dólar-real era a seguinte: 0,83 dólares por R$1, certo? Sim. E aí eles fizeram a banda diagonal endógena, né? Que era uma caminhada da desvalorização cambial bem prudente, né? Então, isso causou uma valorização do câmbio brasileiro, certo? Então, em economia assim, você toma uma decisão e não olha as consequências laterais disso, né? Então, o que aconteceu foi que você valorizou o real, né? E, concomitantemente, eu não sei se você se lembra, a taxa de juros, a taxa Selic média no período 94 a 99, quando houve a crise do Plano Real, foi de 25,5%. Taxa de juros real, estou falando descontada a inflação, né? Agora, o pessoal fala, mas então o pessoal do Plano Real não sabia o que estava fazendo? Não sabia, só que a gestão é muito mais complicada, né? Porque você tem que, na verdade, o que você estava fazendo? Você estava tentando impedir que a inflação retornasse, né? E até hoje nós estamos gozando dos benefícios e malefícios do Plano Real, né? O benefício seria, professor Sérgio, a inflação queda da inflação. Os malefícios, o câmbio e os juros. Sim, aí os malefícios são da abertura financeira, que nós fizemos exatamente na ocasião do Plano Real. Então você levantou uma questão importante, né? Que é essa relação câmbio-juros, né?
esse sistema monetário e financeiro internacional, ele é profundamente hostil e danoso aos países que têm moedas não conversíveis. Eu sempre dou esse exemplo, mas o que você está falando de moeda não conversível? Eu dou um exemplo, eu faço o seguinte, você vai à França, desce no aeroporto de Paris, pega uma nota de R$100 e apresenta no caixa para ver se ele troca. O que ele vai fazer? Chamar o guarda, certo? Porque não é conversível a moeda. Aliás, isso é a característica de todas as moedas de países emergentes, né? Não foi por acaso que a Europa criou o euro, né? Que é uma forma de se defender dessa hegemonia do dólar. E com essa liberdade de movimento de capitais, você tem flutuações da taxa de câmbio, porque eles entram e saem. Não só isso, é que ao longo dos últimos anos, isso já existia nos anos 20, foi criado um mercado de contratos futuros. Então, contratos de câmbio e juros. O que é o contrato? Uma ponta está apostando no que vai desvalorizar e outra ponta diz que vai valorizar. Então, na execução do contrato, você vai ter, dependendo do movimento, se está se aproximando, por exemplo, da pessoa daquele contratante que escolheu a desvalorização, o outro que escolheu a valorização tem que botar uma chamada de margem. Você tem que botar um dinheiro ali, que certamente isso é uma forma de controlar mas esses instrumentos, eu tenho até escrito com o Manfred Beck, que é um amigo meu, e foi professor da PUC também. Nós temos escrito artigos para mostrar a importância dos mercados futuros. Porque aí é o seguinte, você tem esse fenômeno, ele revela o caráter abstrato da riqueza monetária. Então você está fazendo uma aposta sobre essa forma mais abstrata possível. Porque o dinheiro, eu vou citar aqui, porque tem um tal de Karl Marx, né, que falou, ele é um teórico, o Marx é um teórico monetário impressionante, né, ao longo dos 3 volumes, sobretudo no 4º, mas ele chamava de riqueza abstrata, acumulação de riqueza abstrata. Para se contrapor, na verdade, ele apresentava os movimentos relativos entre a acumulação de riqueza abstrata e o desempenho da economia, né? E todo mundo fala com Marx não sei o quê, que ele falava da luta de classe, sem dúvida, tinha lá a relação capital-trabalho. Porém, a questão central era esse propósito, esse objetivo estrutural de uma economia capitalista, que é a acumulação de riqueza monetária, né? Ou seja, os empresários que fracassam nessa acumulação, eles somem. Então, é uma questão sistêmica. O sistema funciona assim. Você pode se virar de ponta cabeça que você não vai conseguir contestar isso. O sistema funciona assim.